Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 1º de agosto, 18º domingo do tempo comum. E a primeira leitura, que é tirada do livro do Êxodo, nos relata uma circunstância própria do povo da antiga aliança, do povo hebreu, depois de ter sido libertado da escravidão do Egito. Estava atravessando o deserto na esperança de chegar à terra que Deus tinha prometido, terra de abundância, onde corre leite e mel. Sempre é descrita assim na Sagrada Escritura. Mas, na caminhada pelo deserto, podemos entender o calor, não tem água, não tem comida, não tem pão. Então, o povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. De onde nasce a murmuração? Não somente deles, mas também a nossa, porque também costumamos muito murmurar das circunstâncias da vida e das pessoas. A murmuração nasce da falta de memória. Quando, por exemplo, os hebreus não fazem memória do braço forte com o qual Deus humilhou os egípcios e abriu o Mar Vermelho e permitiu que eles saíssem a pé enxuto atravessando o mar, então, quando eles não têm esta memória, tudo se joga no momento. Falta pão, falta água, tudo está ali. Mas quando a memória é ativada, o que é que enche o coração? A certeza de que Deus, como um Pai cuidadoso, nos acompanha, conhece as nossas necessidades e sofrimentos e vai atender. Assim, de fato, aconteceu. Mas ainda poderíamos dizer, a memória das iniciativas de Deus alimenta a esperança na nossa vida. Por isso também para nós é importante ter memória daqueles momentos dos quais temos certeza que o Senhor tocou com o seu dedo a minha própria existência, a tua vida. Murmurar significa também cultivar a ilusão. Lá no Egito que era bom, lá tinha abundância de pão, fartura, carne, lá era uma maravilha. Não era. Era um lugar de opressão tremenda, de escravidão, de vida muito maltratada e indigna. Mas todos nós também tendemos a, quando falta a nossa memória, falta a esperança, então a nos iludir e achar que coisas que nos escravizam são a coisa melhor. O que faziam aqueles homens e mulheres da antiga aliança? Elogiam a terra onde eram escravos. Quanta gente, mesmo entre nós, possivelmente, elogiamos a terra onde certas circunstâncias, certas atitudes, certas decisões nossas nos tornam escravos. Escravos de paixões, escravos de decisões que não têm um verdadeiro fundamento. Mas Deus é fiel. E a primeira leitura nos mostra um Deus que tem como sua característica a providência. É um Deus que provê. Como é que diz a leitura? À tarde veio um bando de codornizes e pela manhã formou-se uma camada de orvalho, onde depois descobriram que tinha o maná. Que quer dizer? Que de manhã e de tarde, quer dizer um cuidado minucioso que acompanha o transcorrer das horas e dos dias. E o Senhor cuida como verdadeiramente um Pai amoroso. E termina a leitura com Moisés que diz: este é o pão que o Senhor vos deu como alimento. O Evangelho é do capítulo 6 de São João e a parte que nós lemos hoje vem logo depois do trecho no qual é relatado um milagre que Jesus realiza multiplicando os pães e os peixes, alimentando 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E depois Jesus toma um barco e vai na outra cidade, em Cafarnaum.
os que estavam ali, que tinham se entusiasmado porque tinham comido com tanta abundância pão e peixe que Jesus tinha multiplicado, vão atrás dele e querem fazê-lo rei. Jesus, na realidade, quer nos dar mais do que alimento para o corpo. E quando vê que estão chegando aquelas mesmas pessoas que estavam lá, onde ele tinha multiplicado o pão, ele diz assim: vocês estão me procurando porque comestes pão e ficastes satisfeitos, não porque vistes sinais. Quer dizer, Jesus está dizendo que o pão e o peixe não é tudo na vida. Claro que é importante para quem está passando fome, mas Jesus quer nos dar mais do que um alimento que enche a barriga. Tanto é verdade que ele sugere que devemos entender aquele pão multiplicado como sinal de alguma outra coisa. Sinal de quê? De uma presença divina, de uma presença que é misericórdia e que se comunica, se oferece e está para querer nos doar não somente o alimento que sacia a fome do nosso corpo, mas quer nos dar um outro alimento que preenche o vazio do coração, que tira a amargura da nossa vida, porque nos sentimos e nos reconhecemos amados. Um alimento que nos permite viver com beleza cada dia que passa, renovando-se a esperança para não ficar desanimado diante das circunstâncias que no momento podem ser adversas. É um alimento que nos permite descobrir o verdadeiro significado da nossa existência e é um alimento que vai abrindo o caminho para a vida eterna. O povo então pergunta, quando entende que Jesus está lhe dizendo essas coisas, fica um pouco comovido e pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus dá uma resposta que é impressionante. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Quer dizer, acreditar em Jesus. O que significa isso? Significa acolher que Deus não é alguém distante, que ignora, que de repente nos larga, nos abandona, mas alguém que é uma presença amorosa e misericordiosa. E depois Jesus fala: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então o povo fala: Senhor, então dá-nos sempre desse pão. E Jesus finalmente se revela: eu sou o pão da vida. Quer dizer que é através da nossa amizade e relacionamento de familiaridade com Ele, com Jesus, que nós podemos ter não somente o pão que enche a nossa barriga, mas o alimento do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ânimo, para que tenhamos uma vida verdadeiramente humana e que vai abrindo o caminho para que cheguemos até a vida eterna, reencontrando-nos na morada eterna do Pai. Quem vem a mim, diz Jesus, não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Em Efésios, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, é como que uma consequência de tudo isto. Paulo fala aos Efésios: despojai-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo criado à imagem de Deus. E então esta é a riqueza da graça que nos é oferecida e que tem total continuidade na nossa geração, conosco, comigo, com você, e que começa com o batismo. Mas é claro, tem a necessidade também de vocações especiais para a vida consagrada, para o sacerdócio, para que este pão que o Senhor nos oferece, que é o seu corpo e o seu sangue, possa continuar a ser oferecido a todos nós pelas mãos dos sacerdotes.
E então, por isto, estamos iniciando neste dia um mês vocacional, todo este mês de agosto, exatamente dedicado a refletir sobre o grande dom que é participar desta tarefa evangelizadora de Jesus, de salvadora de Jesus, como verdadeiro pastor bom que cuida de cada uma das ovelhas. Então, de onde vem a vocação? É que Cristo nos salva e nos envia para que aquela salvação que nós experimentamos e que é motivo de alegria, de esperança, de exultação, nós podemos comunicar aos outros através da vida, de uma vida mais especial, que partilha mais de perto a missão de Cristo. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.